Boa tarde a você que está assistindo a gente aqui no site da Carta Capital. Estamos aqui na sede da Prefeitura de São Paulo, ao lado aqui do prefeito Fernando Haddad, que gentilmente nos recebeu aqui para uma entrevista exclusiva. Obrigado, prefeito. Obrigado. A entrevista vai ser conduzida pelo Mino Carta, nosso diretor de redação da revista Carta Capital, e pelo Sérgio Lírio, nosso redator-chefe. Eu, Lino Bocchini, editor do site, eu vou acompanhar aqui pelo telefone as perguntas que estão chegando dos leitores que estão sendo postadas na nossa página do Facebook. Então, você que está nos assistindo, pode ir lá, tem um post específico ali, você vai colocando suas questões, eu vou vendo aqui e de tempos em tempos eu passo para o prefeito. Bom, a entrevista vai ter duração de 1 hora, com um pequeno intervalo depois de meia hora de conversa. Bom, Mino, por favor, fique à vontade. Bom, em primeiro lugar, quero dizer que estou muito honrado a estar aqui entrevistando o prefeito. Muito honrado e também prazeroso, satisfeito. Primeira pergunta que eu lhe faria é a seguinte: é melhor ser ministro da Educação ou prefeito de São Paulo? Digo, do ponto de vista do bem-estar pessoal. Olha, Mino, é difícil comparar etapas da vida muito diferentes, porque, na verdade, eu estava deixando o ministério quando o presidente Lula me sondou sobre a possibilidade de uma candidatura a prefeito de São Paulo. E por que eu estava deixando o ministério? Porque eu passei 8 anos no Ministério da Educação, 1 ano e meio como vice-ministro, secretário executivo, e 6 anos e meio como ministro. E eu entendi que eu tinha encerrado ali um ciclo de reformas importantes na área da educação básica, profissional e superior, e estava me recolhendo, querendo voltar para a minha vida aqui em São Paulo, como muitos ministros do presidente fizeram. O ministro Dulce, Paulo Vanucci, vários colaboradores do presidente Lula deixaram o governo, o que é natural. Eu estava inclinado a fazer o mesmo movimento. Quando surgiu a oportunidade, e eu me senti desafiado pelo convite do presidente, não me via concorrendo a eleições, apesar de já ter sido sondado na eleição de 2010, mas muito superficialmente por ele mesmo, para o governo do Estado. Mas quando ele disse, olha, eu acho que há um espaço em São Paulo precisa de renovação, você foi ministro do meu governo, colaborou com a presidenta Dilma, eu diria para você que é muito diferente, você está na linha de frente da chefia do Executivo. A adrenalina é muito maior, a tensão é muito maior, e obviamente que os problemas de uma cidade como São Paulo, não é que são maiores, porque os problemas da educação são grandes, mas a premência, né, a urgência, a proximidade realmente muito grande, e isso muda de figura o exercício da política, porque você já não está num cargo, o ministro não é um cargo técnico, já é um cargo político, mas é retaguarda do presidente. Quem representa o governo é o presidente. Aqui não, aqui os problemas estão muito mais próximos de mim e eu represento o executivo. Então, o desafio administrativo e político são de outra magnitude. A propósito da eleição, quão foi importante a participação do Lula nessa sua vitória? Em primeiro lugar, eu jamais seria candidato não fosse o convite dele. Não me apresentaria ao PT. Não teria essa pretensão, tendo tantos bons quadros e muito mais conhecidos do que eu era à época, e sabendo das pretensões de outros companheiros com muito mais enraizamento e tradição orgânica do que a minha. Então, já no nascedouro, o convite dele foi fundamental. Agora, o presidente Lula é um cabo eleitoral quase que único, né? Não é nem nacional, né? Ele é um cabo eleitoral que muda uma eleição em outros países do mundo. O apoio dele a presidentes da América Latina faz diferença. O aval, né, do presidente.
Então, é uma figura quase que única no cenário político nacional desde Getúlio, uma figura que tem empatia com as camadas menos abastadas da população, e o grau de confiança do povo no presidente é muito grande. E com as abastadas, como é? Não, aí em São Paulo você conhece melhor do que eu. É uma cidade difícil do ponto de vista da situação de classe. É uma cidade muito dividida, muito cindida. O voto é muito geográfico, né? Ele é muito demarcado geograficamente. Como é que se explica, né? Você tem 85% de votos num bairro e 15% num bairro central. Então é uma cidade espelhada, né? Isso significa que o desafio do prefeito de São Paulo é maior do que da média das capitais e muito maior do que das cidades do interior, onde essa cisão de classe não é tão notável quanto aqui. Então aqui você tem o desafio de tentar unir a cidade em torno de um projeto de desenvolvimento que seja sustentável, que seja generoso, e os espaços são muito exíguos para essa tarefa. Então você tem que caminhar num espaço fino para transitar de um ponto para outro. E o grande desafio, eu acho que da nossa prefeitura, da nossa gestão, é promover essa visão mais generosa de cidade, né? A cidade mais aberta para todos. Agora, diz aí o censo, reza a lenda, diz o senso comum, que todo governo tem um período aí mais ou menos de 6 meses, pelo menos, vamos dizer assim, uma trégua. E o senhor nem chegou a ter isso, porque logo em junho eclodiram as manifestações. Eu queria saber se esse episódio, de que forma ele afetou a posição do senhor em relação à cidade e a maneira como o senhor avalia a administração. Eu tenho por personalidade, por traço de personalidade, eu sempre entendo que esses acontecimentos podem gerar efeitos positivos se nós soubermos lidar com eles. Por mais tensionado que tenha sido o período, se você fizer a leitura correta, nós temos um desafio de melhorar a qualidade dos serviços públicos, e é uma agenda que tem tudo para avançar em São Paulo, usando um pouco aí a força que veio desses movimentos. Por mais ressalvas que se tenha, eu não vi nenhuma demanda geral nas ruas que não deva ser atendida pelo poder público. Seja na questão do transporte, do SUS. É óbvio que houve muita sobreposição de agendas, inclusive algumas muito conservadoras. Até um certo saudosismo de períodos, né, que a democracia era mais frágil, que a sociedade precisava de tutela, coisas inaceitáveis para um Brasil do século XXI. Mas eu não me sinto acuado, muito pelo contrário. Nós procuramos, nesse período, agilizar as medidas que estavam programadas. Na área de transporte, por exemplo, nós já estamos mudando a cara da cidade. Na área da educação, o anúncio do plano, da reforma de ensino, foi muito bem recebida. Hoje nós estamos lançando o plano diretor estratégico da cidade para os próximos 10 anos. Na área do PAC, a adesão de São Paulo ao PAC, na área de corredores, drenagem, habitação de interesse social, Minha Casa Minha Vida, também foi feito um anúncio como há muito não se via na capital. Então, do meu ponto de vista, aquilo serviu de estímulo para eu acelerar o passo. Mas o senhor acha que o senhor admite ou considera que possa ter cometido algum erro no início desse processo, quando as manifestações ainda não tinham tomado essa dimensão nacional, estavam resumidas aqui a uma questão do transporte e aparentemente faltou um diálogo com esses movimentos? O senhor acha que ali, em algum momento, o senhor não percebeu corretamente o que se passava? Olha, eu fui o primeiro a defender um aumento do subsídio para o transporte público 3 meses antes de qualquer sinal de manifestação. Eu tenho uma entrevista no jornal Folha de São Paulo em que eu defendo a municipalização da CID, que é um imposto que incide sobre a gasolina para fins de barateamento da tarifa de ônibus. Aliás, era exatamente esse o título da matéria. Eu defendendo a CID, que é um tributo sobre a gasolina, para diminuir o preço da tarifa. Só que isso não depende de mim,
depende do entendimento no Congresso Nacional, que eu entendo que vai prosperar, porque não há como manter a tarifa congelada ou reduzida sem uma nova fonte de financiamento. Nós vamos quebrar as cidades brasileiras se nós não tomarmos as providências para adequar. E eu acho justo o subsídio à tarifa, só que eu preciso de fonte. Quem deve, precatórios como nós, a dívida com a União, saúde e educação tem verbas vinculadas. Nós não temos espaço orçamentário para absorver o custo do barateamento ou até da tarifa zero, muito menos. Mas criada uma fonte de financiamento própria para isso, não conheço um prefeito que se recusaria a fazer isso. Agora, todo diálogo com a sociedade precisa ser pontuado pela verdade. Eu não posso simplesmente, num dia, subir a tarifa, no outro dia baixar a tarifa, como se o aumento da véspera fosse um capricho da prefeitura, como se não tivesse um orçamento para administrar, como se eu não fosse comprometer outras áreas de governo, congelando por mais um ano, já depois de 2 anos congelada, mais um ano, como se eu tivesse disponível 1 bilhão e 400 milhões de reais para colocar no sistema de transporte do dia para a noite. Alguém haveria de perguntar, bom, se podia baixar, por que subiu? Na verdade, não temos espaço para isso. Nós fomos, quer dizer, na verdade houve uma conjuntura em que, sobretudo por questões até de segurança da cidade, que estava completamente comprometida na véspera, você acompanhou os acontecimentos, nós tomamos a medida para pacificar a sociedade e poder recuperar a capacidade de diálogo que havia sido rompido pela ação das forças de segurança e depois pela reação da sociedade à truculência com que foi tratada. Diante daquela circunstância, como eu não comando as forças de segurança, não é o prefeito que comanda, nós tínhamos muito pouco espaço para tomar outra medida que não a que tomamos. Agora, há uma sensação, e o senhor me corrija se não for verdadeira, de que é possível que as empresas de transporte público, de ônibus, ganham bastante e entregam um serviço muito ruim. Eu queria saber, até onde é possível rediscutir, renegociar esses contratos de ônibus na cidade? Só permitindo, desculpa, essa pergunta coincide com 2 perguntas que foram feitas, do leitor André Briante e também de outro leitor aqui, que estão perguntando, dentro dessa mesma linha do Sérgio, se dentro dessa renegociação se haveria espaço, se estaria na mesa também uma eventual redução da margem de lucro dos empresários. É lógico que não se pode negar a priori espaço para isso. Eu reduzi num contrato de fornecimento de leite, que não é uma coisa que chama a atenção da sociedade, reduzi em 30 milhões o contrato. Então, você imagina, se é possível num contrato reduzir isso, você tem que explorar todas as possibilidades. Nós tivemos uma redução de contratos já assinados da ordem de R$500 bilhão. Contrato por contrato, a soma das reduções foi de R$500 bilhão. E contrato, repito, assinado, chamava o empresário, cortava. Então, é óbvio que o gestor público tem que explorar essa possibilidade. E nós exploraremos por vários mecanismos. Primeiro, instalamos a CPI, dando total liberdade para o parlamento investigar e abrir as planilhas. Colocamos todos os números na internet, para que a sociedade também possa acompanhar. Criamos o Conselho Municipal de Transporte da cidade, com participação da sociedade civil. Criei a Controladoria Geral do município, que tem, entre outras prerrogativas, a de explorar possibilidades de economia para os cofres públicos e vamos licitar uma auditoria internacional. Então, todas as providências do ponto de vista de transparência, nós estamos tomando. Cancelei a licitação, adiei por 1 ano, para dar tempo para que a sociedade, tanto quanto eu e a minha equipe, tenhamos pleno conhecimento das planilhas, da margem de lucro, da taxa interna de retorno. Nós vamos apresentar o plano para a sociedade, chamar os empresários e, se houver espaço para corte, nós vamos proceder. Nós não vamos nos recusar, sobretudo diante dessa circunstância que, na minha opinião, é favorável do ponto de vista da transparência, perder essa oportunidade. Vamos usá-la a nosso favor, a favor da cidade.
A cidade tem que estar convencida dos contratos que serão assinados, seja hoje, seja daqui a 1 ano, seja daqui a 2. É essa segurança que eu quero passar para a sociedade. Eu jamais, nas circunstâncias atuais, em nenhuma outra, autorizaria um secretário meu a assinar um contrato de 15 anos, que é uma concessão, o prazo de uma concessão, sem que a sociedade esteja ciente de que aquele valor é justo para o serviço prestado. Há muito tempo, prefeito, eu ouço dizer que o nosso transporte público, São Paulo, falo, está entregue a uma verdadeira máfia. Há muito tempo ouço isso, não sei se é verdade, mas é algo que me intriga, que vem de longe, aliás. Não é verdade. Corresponde? Olha, mudou muito com a concessão que foi feita na gestão da Marta. Mudou muito por uma razão, pela criação do bilhete único pela nossa gestão. Por que eu digo isso? Porque nós não tínhamos a menor ideia das receitas reais do sistema antes do bilhete único. Aquele que pagava em dinheiro na catraca, você não sabia ao certo se aquele dinheiro tinha entrado para o caixa do sistema ou não. Então havia muita dúvida sobre isso. Essa dúvida acabou. Todo mundo hoje compra o seu bilhete único e registra na catraca. Não há como desviar a receita do sistema. Desse ponto de vista, o sistema está bem. O que falta fazer? Falta dar transparência para a despesa, para a gente chegar à margem real de lucro dos empresários. Quando se fala do transporte público no Brasil, não só em São Paulo, nós temos que considerar um aspecto da questão. Existe um oligopólio na produção de carroceria e também de chassi. Então, os controles sobre o serviço público começam da produção dos veículos. E as barreiras à entrada de novos empresários é dada por esse fato. Não é pelo edital de concorrência aqui. É em qualquer cidade do Brasil, você tem a ação, né, em virtude do fato de que a produção é muito concentrada em 3 ou 4 empresas. Dificuldade de importação. Então, nós vamos rever o modelo e abrir as planilhas. Então, eu acho que essa auditoria vai nos ajudar muito a ter a compreensão disso. E nós queremos saber a verdade. E eu penso que os empresários hoje não têm nem alternativa. Porque como é que eles vão manter um negócio bilionário desse com a sociedade permanentemente desconfiada do que de fato acontece? Então, até para o empresário, ou bem ele sai do sistema, ou ele se submete às regras de transparência que a sociedade está exigindo com razão. Porque nós estamos falando de 6 bilhões de reais por ano. Não estamos falando de qualquer centavo já justificaria a transparência. Mas em se tratando de 6 bilhões, ou você convence a sociedade que está tudo preto no branco, e ninguém vai discutir, esses são os números, porque é matemática, não é filosofia que você pode discutir interpretação, é número. Então não pode pairar dúvida sobre número. Essa exigência, ela não pode ser recusada por parte dos setores que prestam serviço hoje em São Paulo. Agora, a gente sabe também, quer dizer, por mais que se melhore, se invista no transporte público, São Paulo tem um outro problema que é mais grave, que leva também a esse caos, que é o fato de ser uma cidade, primeiro, muito dispersa e, segundo, com emprego e lazer e tudo concentrado numa única região para onde todo mundo flui. O senhor tinha um projeto de campanha que era criar o Arco do Futuro e o final de semana leu-se nos jornais aí que o projeto tinha... Não, hoje a gente esclareceu. Na verdade, é uma obra que nós estamos discutindo, das centenas que foram anunciadas. Essa obra é um apoio chamado Apoio Norte da Marginal Tietê, na região norte da cidade de São Paulo, em que se pensou em fazer uma avenida nos moldes de uma Faria Lima, e, na verdade, todo o insumo que nós recebemos, tanto dos urbanistas quanto dos próprios moradores, é de não adotar um padrão rodoviarista para essa via. Que o projeto fosse repensado com um transporte público, talvez até de média capacidade, como um VLT, por exemplo. Então é esse estudo que está sendo refeito. Quando se noticia
a Haddad desiste da obra viária, na verdade nós estamos readequando a obra viária para aquilo que nós recebemos como demanda dos moradores e dos especialistas no assunto. Mas hoje... Continua. Agora, hoje nós estamos colocando na internet a minuta do projeto de lei do plano diretor. O que faz o plano diretor? Primeiro, ele induz a descentralização das atividades econômicas para a Zona Leste e para a Zona Sul, região da CUPC e da Jacupêssego. Como? Desonerando do pagamento de outorga os empresários que quiserem empreender no ramo da construção civil, desde que não residencial, porque lá não falta morador, falta emprego. Então, quem quiser instalar empresas na CUPC e na Jacupêssego, vão ter esse incentivo econômico. No caso da Jacupêssego, não vão pagar tributos por 20 anos. ISS e IPTU. Desoneração total de tributos. ITBI também. Então, não haverá cobrança de tributos por 20 anos, repito. E não haverá cobrança de outorga para fins construtivos. Então, imagina você, desenvolvimento de tecnologia da informação, call center, toda a fronteira da economia de serviços, nós estamos querendo levar para a Zona Leste. E esse é um dos elementos do plano diretor que foi anunciado hoje, dentre os inúmeros que foram elencados na coletiva que eu dei. Tá, prefeito, não só que esse assunto também mobilizou aqui alguns leitores nossos, então o Arco do Futuro, os princípios dele estão mantidos em um eventual contingenciamento de obras ou algo do tipo, não afetará o plano, é isso que você está falando? O plano diretor, ele, como o próprio nome diz, ele dirige a cidade, ele orienta a cidade e ele não carece, regra geral, de recursos adicionais aos que já foram iniciados no programa de metas. O fato de nós estarmos reformulando uma intervenção às margens do Tietê está em sintonia com o que nós já fizemos, por exemplo, no Viário Sul. O Viário Sul eram projetos da gestão anterior, cuja licitação nós suspendemos para adequar a demanda por transporte público. E nesse momento relicitamos. Está nesse momento acontecendo a licitação de toda aquela área da M. Boi Mirim, Belmira Marim, Baronesa, Carlos Caldeira, tudo aquilo foi reformulado mais ou menos num movimento parecido com o que nós faremos em relação ao Apoio Norte. O Apoio Norte era para ser uma avenida tradicional. Ela não será. Vai ser reformulada para levar o emprego, mas com predominância do transporte de massa. Eu queria voltar com o ponto do transporte público. Algumas das principais cidades, das grandes cidades da Europa, se não todas, oferecem ali na área no centro, no transporte circular, um transporte gratuito. As pessoas podem circular, né? Não pagam, tal, ou está dentro de algum sistema de bilhete único, um tempo, tal. O senhor imagina uma possibilidade disso acontecer em São Paulo em algum momento, num futuro não tão distante? Olha, eu acho que a resposta para isso nós damos na campanha, que é o bilhete único mensal. Na hora que nós instituirmos o bilhete único mensal, imagina um trabalhador que ganha um salário mínimo. Ele com 6% do salário, de acordo com a lei do Vale Transporte, ou seja, alguma coisa em torno de R$40, vai receber um bilhete único mensal. E não vai pagar nada a mais pelas viagens que quiser fazer pela cidade. O patrão vai complementar com mais R$110, com R$100, totalizando aí 140 e poucos reais. Isso vai dar a ele o direito de transitar pela cidade por um mês, quantas viagens quiser fazer. Essa é a resposta que a campanha deu e é o que está no nosso horizonte de planejamento. Qual é o maior problema de São Paulo? Citamos alguns, mas qual é o maior problema? Ou o senhor não poderia dizer, esse é o maior? Não, eu entendo que o maior desafio é a gestão da área da saúde. A saúde, ela vai exigir muito... Porque, veja só, nós estamos com 7 meses, quase 8 meses de governo. Na área do transporte, você começa a dar uma resposta efetiva para o trabalhador que pega ônibus. Prioridade para o transporte público.
já licitamos os corredores, vamos conveniar com o PAC da ordem de serviço. Então, nosso plano de transporte, ele está alinhado. Nosso plano de drenagem já está pactuado. O plano de educação, nós lançamos muito bem recebido. O plano de habitação vai muito bem. Previsão de 55 mil novas moradias. Em que área que nós estamos tendo sempre o desafio de responder a uma demanda que cresce exponencialmente por serviços? Para de crescer a demanda por exames, cirurgias e consultas. A área da saúde. Quer dizer, a oferta não acompanha a demanda. E aí você tem todos os problemas de gestão que você pode imaginar. Absenteísmo do usuário, 30%. Não vão às consultas. Tem muitos que vão às consultas e aos exames, e daí não recolhem os exames. Cerca de 35% dos exames de imagem não são retirados. Ficam lá, armazenados, mas não são retirados. Absenteísmo também dos profissionais, porque não é só o usuário que falta, também o profissional falta. Eu brincava com a minha equipe dizendo que a coisa mais difícil de acontecer é o profissional encontrar o paciente, porque alguém... Um dos dois vai faltar. Um dos dois. Então, é uma situação de gestão muito complexa. Carência de profissionais, sobretudo nas áreas periféricas, mesmo pagando bons salários. Esse programa Mais Médicos, da presidenta, é essencial. Essencial. É um erro imaginar que o Brasil tem um número de médicos suficiente para atender a população. Não tem. Por que você não consegue ter um médico na periferia de São Paulo? Qual é o... Porque ele migra para o centro. Ele pode até entrar pela periferia, se o posto, mas logo em seguida alguém vai sair e ele vai migrar para o centro. Né? Com professor é menos problemático, mas com médico, até pelo tipo de vida que o médico leva, pelas oportunidades que a cidade oferece, né, de muitas jornadas e vários empregos, muito difícil o médico ter um emprego num bairro. Em geral, ele tem mais de uma atividade. Então, você tem muita dificuldade de fixar. As condições de trabalho também não são ideais. Você tem um problema real de segurança na periferia, mas que não justificaria a falta de médicos não fosse pela falta de formandos em número suficiente para atender a todos. Então, o mundo inteiro, o mundo desenvolvido não forma o número de médicos necessário para atender a população. Tem mais de 30% dos médicos que exercem a profissão no Reino Unido são de fora do Reino Unido. Então, imaginar que isso seja uma desconsideração com a classe, isso não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido. Ao contrário, o que as pessoas evitam é perder os médicos para outros países, porque é muito caro formar um médico. Mas você recepcionar um médico europeu, qual é o problema? Não há nenhum problema. Cubano? É que esse é o problema, né? Para muitos o problema é ser cubano. Se não fosse cubano, talvez... Mas aí, o problema é ser bom ou ruim, não é ser... Né? A procedência, se ele tiver boa formação e, sobretudo, compromisso com a atenção básica de regiões periféricas, cidades ou periferia de grandes cidades, tem o menor problema isso. É um erro imaginar que isso vai trazer problema. Vai trazer ganhos, intercâmbio, troca de experiências, atendimento adequado. É isso que vai trazer. Mas o senhor acha que ainda, apesar de algumas experiências como se tem no Rio de Janeiro com a UPA, alguns programas federais, o senhor acha que ainda falta um modelo de gestão para a saúde mais... Eu acho. Acho que a saúde, pelas suas características, não é porque as pessoas falam, é má gestão. Não é má gestão. Vamos comparar com a educação. A educação são 200 dias letivos, tem horário para chegar, horário para sair, tem tantos alunos em sala de aula. A gestão é de um jeito. Na saúde, você não é capaz de estimar a demanda com esse grau de precisão. Inclusive, um inverno mais rigoroso pode mudar tudo. Uma epidemia muda tudo. Quer dizer, não é um sistema simples de ser gerido, né? As pessoas, às vezes, subestimam a dificuldade. Um hospital é difícil gerir. Imagina vocês, 400 UBSs. Não estou dizendo que é impossível,
Mas é o desafio que eu, respondendo ao Mino, é o desafio que eu considero o desafio mais instigante para o administrador público. Prefeito, hoje saiu uma pesquisa, eu acho que tem muito a ver também com essa discussão da saúde, e eu queria que o senhor avaliasse um pouco por que nós continuamos nesse ponto tão dramático, que 50% do esgoto nesse país, das cidades, não é tratado, né? Isso me parece também está muito na base desse problema de saúde também, ou do atendimento básico. Sim. Olha, um dos maiores legados do presidente Lula, e pouco comentado, é o marco regulatório do saneamento no Brasil. O Brasil ficou numa disputa insana de estados e municípios sobre o mando do saneamento. Quem era o poder concedente? E o presidente Lula, por meio de lei federal, estabeleceu as regras e deu impulso agora, recentíssimo, estou falando de 4, 5 anos, deu impulso aos investimentos em saneamento básico no Brasil. Então eu acho que o próximo ciclo histórico vai ser muito diferente do anterior, porque alguém teve coragem de estabelecer as regras. Então hoje, por exemplo, a relação da Sabesp com São Paulo, com a cidade, que sempre foi conflituosa, hoje é muito mais harmônica. Há tensões, há dificuldades, mas existe um marco, dentro do qual você discute, debate e procede. Na gestão da prefeita Marta, que foi ontem, 8 anos atrás, não se tinha isso. Então não havia cobrança, não havia nada, não havia prestação de contas. Hoje você tem um marco regulatório muito mais adequado que vai superar esse déficit histórico a partir de regras claras, né, e de financiamento adequado. Eu queria me referir um pouco ao passado dessa cidade. Os males, os pecados inomináveis que foram cometidos pelos homens nesta cidade. Como foi possível permitir que ela chegasse ao ponto em que se encontra? E o que acha aqui, ao chegar, um jovem prefeito cheio de boas intenções? E não vou fazer uma brincadeira que você logo vai compreender. Sempre tem um derrotado no passado que explica... Alguém foi derrotado no passado para nós termos gerado esse caos, né? Na educação, o Anísio Teixeira perdeu, foi o derrotado. Quando ele perdeu, o país perdeu. Se ele tivesse ganho o debate, nós estaríamos vivendo outro momento, né? Quem perdeu o debate em São Paulo foi o Saturnino de Brito. Quem ganhou foi o Prestes Maia. Prestes Maia desenhou uma cidade para um número muito pequeno de habitantes, pensando nas radiais, nas rodovias, bem rodoviarista, a maneira dele pensar a cidade, monocêntrica, não policêntrica, e gerou o que conhecemos, né? Tínhamos 300 quilômetros de trilhos na cidade de São Paulo, asfaltamos os trilhos, passamos asfalto por cima, há muitos trilhos que são agora descobertos nas escavações aí da cidade. Então nós fizemos uma opção errada. Nós optamos, né, por um padrão equivocado de cidade. Estamos revendo esse padrão. Então quando eu tomo a decisão, né, polêmica, falo, olha, o ônibus terá uma faixa exclusiva em avenidas que tem 3 faixas, que é o mínimo que eu posso oferecer para aquele trabalhador, é uma de 3 faixas. Eu estou tentando reverter esse quadro, mas de um erro de 80 anos atrás. Nosso plano diretor que está hoje na internet, você que está nos vendo agora, pode gestãourbana.prefeitura.gov.sp, o site onde está o nosso plano diretor. Ele revê todas as diretrizes de adensamento. O que nós queremos? Que as pessoas morem perto dos eixos de mobilidade, que os eixos de mobilidade tenham foco no transporte público, que o emprego vá para a periferia, que o morador venha para o centro. Essas trocas que a cidade tem que fazer, em busca do equilíbrio, são correções de rumo. Então, o plano diretor que está em discussão a partir de hoje é um grande plano para rever esses equívocos que foram cometidos. E
por trás de um problema histórico como esse, sempre tem alguém que foi derrotado, que estava com a posição correta. E eu penso que nós tivemos grandes urbanistas que perderam o debate. Perderam o debate e nós criamos uma cidade que, para dizer o mínimo, sofre de desequilíbrios crônicos e que podem ser revertidos e serão revertidos a partir do novo plano diretor. O foco agora é outro. E se as pessoas tiverem a paciência de ler o documento, de ler as diretrizes, vão ver que nós vamos começar a desenhar uma nova cidade. Talvez tenha faltado também um plano para, enfim, manter a população no campo, pelo menos uma parte da população, e não criar as cidades atraentes, as cidades de ouro, onde todos querem vir. É verdade, faltou apoio à média cidade, né? Só uma curiosidade, quando nós lançamos o plano de expansão de escolas técnicas e universidades, o que o Lula determinou? Vamos levar a educação pública para o interior. Então ele determinou a instalação de 214 escolas técnicas em cidades médias e 126 campos universitários em cidades médias para grandes, com mais de 300, 400 mil habitantes. Por quê? Para justamente fixar a juventude nas cidades do interior, para que nem todo mundo tivesse que vir à capital em busca de oportunidades. E indo à escola técnica e educação superior, vai o emprego, porque as empresas vão começar a se instalar nas proximidades desses conglomerados educacionais. Então, o Lula tinha muito essa visão de que nós tínhamos que descentralizar o desenvolvimento. Nós concentramos tudo em 9 regiões metropolitanas, onde moram 40% dos brasileiros. 40% dos brasileiros. Em 9 regiões metropolitanas. Aí é o caos metropolitano que nós estamos vivendo. E essas manifestações têm muito a ver com a metrópole. Não tem a ver com o país, tem a ver com a vida metropolitana. O trânsito, por exemplo. Por exemplo. Por exemplo, como é feito. Agora, as condições do metrô são evidentemente insuficientes para uma cidade como São Paulo. Por que chegamos nesse ponto? Preferiu-se criar viadutos, túneis, conjuntos viários. Um deles que me encanta se chama Roberto Marinho. Gosto muito dessas coisas. A ponte estaiada, que chama Otávio Frias de Oliveira. Também gostaria de saber como é que o senhor é tratado pela nossa mídia. São 2 perguntas, no fundo em uma, né? Bom, esse padrão rodoviarista é marca de 80 anos. Mas fizeram ontem essas coisas todas. Não, é marca de 80 anos até hoje. Quer dizer, nós não rompemos o padrão rodoviarista. Eu espero romper esse padrão, né? A bem da verdade, a Marta legou para a cidade 66 quilômetros de corredores. A única prefeita que fez isso. Então nós temos que voltar a investir em transporte público. O metrô anda a passos muito lentos e é caro. Com 10% menos de 10%, com 5% do valor de 1 quilômetro de metrô, 5%, eu construo 1 quilômetro de BRT que carrega 1/3 da capacidade do metrô. Então, com 5% de investimento, 1/3 da capacidade. Por isso que nós optamos pelos BRTs, que é a resposta mais rápida. Por que não se fez BRT em São Paulo? Porque o BRT, ao contrário do metrô, não incomoda o carro. O metrô não incomoda o carro. Mas construir o metrô incomoda o orçamento. Problema orçamentário. Mas não é que o Brasil não gaste a rodo com certas iniciativas? Por exemplo, o Campeonato Mundial de Futebol, a Copa das Confederações, gasta-se dinheiro a rodo e não se faz no metrô. É verdade. Eu acho que agora, esse anúncio da presidenta, 50 bilhões para a mobilidade urbana, dos quais 6 virão para a cidade de São Paulo, e não sei quantos virão para o metrô de São Paulo, inclusive monotrilho. Os monotrilhos de São Paulo têm financiamento do BNDES,
né? Então, há aporte de recursos federais, mas precisa aumentar o volume de investimentos, né? Nós precisamos dobrar, triplicar nossa capacidade de investimento em metrô. Eu acredito no metrô, mas eu penso que nós não podemos apostar diante do verdadeiro descalabro de mobilidade que nós vivemos só nesse modal. Nós precisamos ampliar nosso leque de opções para ter todas as alternativas disponíveis e ver aquela cujo custo-benefício tem o melhor produto. Eu entendo que nós estamos apostando no correto. No curto prazo, pela capacidade de investimento, os PRTs vão repercutir na vida do trabalhador. Desculpa. Tem outra questão que o Mino fez. Em relação à mídia? Coincide com duas questões enviadas também da avaliação que o senhor faz aí da forma que o... Enfim. Acho que oscila muito, né? Mas só para você ter uma ideia, em 2 anos, os meus últimos 2 anos no Ministério da Educação, eu tive a graça de receber mais de 50 editoriais negativos de uma única publicação. Poxa. Eu falei, será que eu cometi 50 erros? Eu não tomei 50 decisões diferentes. Mas o governo enche essas publicações de anúncios, hein? O governo enche essas publicações de anúncios. Enche. Mas a Globo, então, leva R$1 bilhão por ano. Só a Globo. Mas eu contei os editoriais, viu, Mino? Foram mais de 50 editoriais. Pois é. Em 2 anos. Recorde, belo recorde. É um recorde. Parabéns. Parabéns. Não, isso prova que estava tudo certo do seu lado. Só isso. Mas é isso. Eu não tenho... Eu, para falar a verdade, o que às vezes... O artigo de opinião, o editorial, de fato não me incomoda. Eu acho que é do jogo e tal. Às vezes, o que chateia é quando, por culpa nossa ou da imprensa, o cidadão é desinformado. Aí dói, porque aí você tira dele a capacidade de discernir. Porque quando você emite uma opinião, mas dá as informações, o leitor lê, fala, discordo, concordo. Agora, quando você sonega a informação, ou viesa a informação, aí você está tirando dele a possibilidade de se situar concordando ou discordando de você. Isso dói mais do que um artigo crítico, do que um editorial crítico. Mas veja, o editorial crítico, o artigo crítico, quando são unânimes em toda a mídia brasileira, isso assusta, não? Porque o verdadeiro partido de oposição hoje é a nossa mídia. Mas assusta a você, a mim, e assusta o leitor também? O leitor... Não, em São Paulo, no fundo, percebi na sua fala uma leve insinuação a respeito de um certo racionalismo que vigora em São Paulo, pelo menos em certas categorias, em certas classes, para usar a sua palavra. Mino, eu reafirmo, eu acho que existe preconceito na sociedade brasileira, difícil, isso são coisas culturais muito arraigadas, é um país patrimonialista, escravocrata, que está aprendendo muito recentemente a tratar os trabalhadores, os despossuídos como cidadãos. É tudo muito recente nesse país, né? Então é uma luta diária. É todo dia uma guerra para fazer a civilização aqui avançar. Agora, a desinformação eu acho o maior problema. Quando há falhas de comunicação, de informação, é o maior problema. Sim, mas se o editorial se faz em cima da má informação... Aí é pior ainda. Tragédia grega. Agora, eu acho que nós temos que... o remédio para isso qual é? É mais pluralidade. O remédio para isso é você realmente ter um marco regulatório mais liberal, por incrível que pareça. Nosso marco regulatório não é liberal, porque ele permite oligopólios, ele permite propriedade cruzada, ele permite uma série de coisas que os países liberais não admitem.
estou falando aqui de socialismo, não, estou falando de países liberais. É uma tradição liberal de que a pluralidade de informação é melhor, porque dá autonomia ao cidadão de julgar pela sua própria métrica o que ele considera correto. E eu acho que nós investimos pouco no pluralismo. Nós estamos muito concentrados. Há uma esperança na internet, há uma esperança, mas talvez insuficiente, né, o que nós estamos, o nosso horizonte. Né? Talvez tivéssemos que avançar mais. É muito monolítica. Eu acho que é isso que você... Muito monolítico o pensamento. Aqui é. Muito Sem monolítico. Dúvida, sem dúvida. Aí pegando um pouco, talvez também possa ter alguma relação com a educação, eu queria já entrar um pouco no plano que o senhor anunciou recentemente. Há uma crítica de que retomar a ideia de impedir a progressão continuada, da repetência, é um erro, porque afasta os alunos da escola, isso aumenta o número de desistências. Eu queria que o senhor... Olha, eu sou contra a aprovação automática, mas eu penso que nós temos que colocar uma coisa no lugar. E o que eu estou colocando no lugar? O que no meu posicionamento significa acabar com a aprovação automática? É o acompanhamento do aluno. Quando eu falo em provas bimestrais, boletim, dever de casa, nota de 0 a 10, eu estou falando de coisas que valia para a minha escola, vale para a escola dos meus filhos, e eu quero que valha para a escola dos filhos das pessoas mais humildes da cidade. Quando eu frequento uma escola pública e uma criança aos 10 anos ainda não tem o domínio de um texto simples, isso me sensibiliza. Então, eu não estou tirando a progressão automática, a aprovação automática, e colocando a repetência no lugar. Eu estou colocando o acompanhamento do aluno um a um. Porque eu vou ter acesso ao boletim dos alunos da minha mesa, do meu computador de mesa. Para quê? Para a gente saber quais escolas precisam de mais apoio governamental para oferecer condições de superação daquele déficit de aprendizado. Quando eu criei o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, nós criamos um indicador que pune tanto a aprovação automática sem aprendizado, quanto a repetência. Ele é a combinação dos dois indicadores, para evitar essas duas indústrias que o Brasil criou. O Brasil criou ou passa sem saber, ou repete. E o mundo desenvolvido tem uma outra maneira de ver. Agora, por que eu gostaria de ver em que escola estão matriculados os filhos dos meus críticos? Sinceramente. Eu gostaria de ver. Se tem dever de casa, se tem boletim, se tem prova. Eu gostaria de ver. Porque eu matriculei meus filhos numa escola que tem tudo isso. Que eu quero acompanhar a vida escolar deles. E me envolver com a vida escolar deles. Eu faço lição de casa com os meus filhos. Não no lugar deles, mas eu acompanho a lição de casa dos meus filhos. A minha filha tem 13 anos, ela me chama para, quando ela tem uma dúvida, quando ela quer uma orientação, ela me convoca. E eu, a qualquer hora do dia, estou ali com ela. Agora, se não tem o dever de casa, como é que eu vou saber como ela vai? Se não tem o boletim, eu recebo o boletim. É no inglês que ela não vai bem? É em história, geometria? No quê? O que eu posso ajudar? Porque eu, como pai, tenho que colaborar com o trabalho da escola. Não é só a escola que educa. E a questão dos valores? Você também não faz o acompanhamento dos valores? Quem é que te dá a noção do que está se passando com seus filhos fora de casa? Essa interação da família com a escola é fundamental. Então, eu sempre perguntaria para a pessoa que faz a crítica o seguinte: bom, onde seus filhos estudam e como é o sistema lá? Você admite que seu filho chega aos 9 anos sem saber ler e escrever? Eu não admitiria. Então, por que eu vou desejar isso ou admitir isso para as crianças das favelas da cidade?
Tá certo. Prefeito, outra pergunta aqui na área de educação, já que entramos nesse assunto, da Cleide Calles aqui, nossa leitora, provavelmente professora, está perguntando, dentro aí, né, da política educacional, sobre a política para os professores, né? O que ela pode esperar em termos de salário, jornada, condições de trabalho, plano de carreira, enfim. Ela tem uma longa lista aqui de questões relacionadas aos professores. Acho que dá para o senhor falar genericamente aí do que está sendo esperado para os professores. Nós temos uma mesa de negociação permanente com as categorias de servidores públicos e justiça seja feita. Nós tivemos avanços no plano de carreira, na remuneração. Hoje um professor em fim de carreira na cidade de São Paulo se aposenta com um salário que é bastante razoável para as possibilidades orçamentárias da cidade. Temos que corrigir a carreira, sempre teremos espaço para aperfeiçoar. O rito de entrada, progressão na carreira, os degraus, né, em que você vai galgando para atingir os patamares mais elevados da carreira. As condições de trabalho também mudaram para melhor, com a construção dos céus, com o fim das escolas de lata. Quase está terminando o turno da fome, nós devemos concluir isso e acabar com o turno da fome, que é aquele terceiro turno entre 11 e 3 da tarde, que é um absurdo. São Paulo ainda tem, talvez seja a única cidade do país que ainda tem o turno das 11 às 15 horas. Então, há uma evolução. Agora, nosso plano, ele dialoga com o professor muito fortemente na questão da formação. Eu estou transformando 31 CELs da cidade em centros universitários para a formação de professores. Os professores terão formação universitária nos CELs, inclusive de pós-graduação. Então poderão fazer especialização, mestrado, talvez até doutorado no segundo momento, porque os CELs vão reservar horários à noite e aos finais de semana para a formação dos professores. Então serão 31 polos de formação dentro dos CELs, que é o melhor equipamento que nós temos, que serão colocados à disposição dos docentes. Inclusive os do Estado, não serão restritos aos professores do município, porque eu entendo que o morador de São Paulo, seja ele aluno da rede municipal ou estadual, tem os mesmos direitos. Então o professor da rede estadual também terá acesso aos cursos de formação dos CELs. Agora, prefeito, o senhor é um jovem expoente, uma nova cara do PT, o partido caminha aí para uma nova eleição de comando, de presidência. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação seguinte: qual é a reflexão que o partido precisa fazer? Porque a impressão que a gente tem é que, em nome de conquistar aí mais, né, ampliar a sua base de apoio e tal, acabou cedendo em muitos dos seus princípios e isso acabou, várias bandeiras acabaram sendo deixadas de lado em nome dessa ampliação e da manutenção no poder. Eu queria que o senhor fizesse um pouco uma avaliação, que reflexão que o PT precisaria fazer neste momento. Olha, eu vou dizer uma torcida que eu tenho. Eu tenho uma torcida grande para que o Supremo Tribunal Federal julgue uma ação proposta pela OAB proibindo o financiamento empresarial às campanhas políticas. Eu acho que o Supremo pode prestar um grande serviço ao país. Só com essa medida. Só proibindo o financiamento, não privado, o cidadão individualmente pode colaborar, mas a empresa não. Isso vai diminuir muito os custos de campanha e vai permitir que pessoas voltem a pensar na política, inclusive, quem sabe, formando seus partidos, se candidatando. Nós temos hoje um viés de seleção na política, porque muito poucas pessoas se dispõem a passar a não ser que tenham interesses pouco confessáveis, mas as pessoas de bem se disporem ao que a política é hoje, é muito difícil. Você precisa estar muito vocacionado para isso. Você precisa estar muito consciente da tua missão de vida. Quase uma missão de vida para as pessoas honradas, as pessoas de bem. Não pode ser assim. A política não pode ser um fardo para as pessoas de bem. Ela tem que ser um imã que atrai as pessoas de bem.
E eu acho que a questão do financiamento de campanha é um problema insuperável. Ou o Supremo dá uma resposta, o Congresso difícil dar essa resposta, mas o Supremo pode dar. Isso já é meia reforma política. Meia reforma política. A outra parte da reforma política, eu acho que é a coligação proporcional. Na eleição proporcional, a coligação faz pouco sentido. Então, isso o Congresso está disposto a ver. Seria também uma parte incrível da reforma política, né? Então, você vê que eu não sou nem tão ambicioso em relação a essa reforma. Acho que 2 ou 3 medidas já promoveriam uma correção de rumo muito importante. Devo deduzir que o senhor não está muito satisfeito com o PT atual. Você pode deduzir que eu penso que na minha época de estudante, né, eu estava lutando pelas eleições, eu era presidente do Centro Acadêmico 11 de agosto. O que nós lutávamos? Nós lutávamos pela democracia, contra o regime militar, a favor das diretas para presidente, depois lutamos pela Assembleia Nacional Constituinte. A política atraía naquele momento os brasileiros mais patriotas, os brasileiros mais esperançosos numa sociedade solidária. Hoje você não vê mais isso acontecer. Quer dizer, hoje a juventude engajada olha a participação política com muita reserva. E como é que... Tem 3 áreas da atuação humana que ela precisa contar com o oxigênio da criação, da inovação. São as artes, as ciências e a política. Não há como avançar nessas 3 áreas, que são as áreas que criam um mundo novo, sem a participação da juventude efetiva. Então, eu vejo com muita preocupação esse apartamento, esse afastamento da juventude da política no sentido de produção de valores, né? As ruas são importantes, mas são limitadas do ponto de vista da transformação real. Elas são necessárias, né, as manifestações, mas a institucionalização, né, a parte institucional da política, ela não prescinde de novos talentos, cérebros, de novo sangue novo. Como petista de fé indiscutível e de grandes esperanças, como reagiu ao ler na revista Veja uma entrevista do ministro das Comunicações, dizendo que o PT tem a obsessão de censurar a mídia? O que o senhor sentiu naquele momento? Olha, eu realmente eu não vejo da parte da maioria dos militantes nenhum apreço por uma proposta dessa natureza. Nenhuma. Né? Eu acho que o que... O ministro se equivocou, então. Eu penso que é o contrário. O que o militante típico quer, e eu me coloco como militante típico, é mais pluralidade, mais pluralismo de opiniões, mais riqueza, né, na apreensão da realidade. Está tudo muito chapado, sabe? Eu quase consigo adivinhar o que vão escrever no dia seguinte. Então, você se surpreende pouco. E quando você se surpreende pouco, você cresce pouco, você aprende pouco. O papel da informação e da formação, hoje não são tão afastados. São coisas, a informação e a formação caminham muito juntas. Muito juntas. E cada vez mais, né, pelas tecnologias modernas, pela forma como se aprende, pelas mudanças no padrão do próprio forma de ensinar e aprender, esses mundos, né, o mundo da formação e da informação, estão se combinando. E o pluralismo é um valor essencial. É indispensável à democracia. É indispensável, né? Então, a máquina democrática depende da diversidade, da pluralidade.
Então, quando você vê tudo muito blocado em torno das mesmas opiniões, isso enriquece pouco a vida democrática. Mas o ministro Paulo Bernardo continua no governo, está sempre lá. Ele é sólido. Sólido. Como o Romário, né? Romário tem pernas curtas e não cai nunca. Eu não torço pela queda dele, não. Não torço pela queda dele? Eu não torço. Eu entendo que nós temos o tempo agora de... Eu acho que nós temos que acumular reflexão para fazer um debate claro com a sociedade sobre... A presidenta Dilma, outro dia, deu uma declaração absolutamente rigorosa. Ninguém aqui está tratando de censurar conteúdo. Isso não existe na cabeça de ninguém que se paute pela democracia. Ninguém aqui está discutindo conteúdo. As pessoas têm liberdade de opinião, nós estamos discutindo outra coisa. Estamos discutindo como enriquecer o debate democrático com mais opiniões, não com menos opiniões. Então não é... Quer dizer, a opinião do Paulo Bernardo tem que ser levada em conta. Ele realmente o PT está querendo censurar a imprensa. Vive essa obsessão frenética, é uma febre. Eu acho que se ele disse isso... Ele disse, exatamente. Eu acho que ele não respondeu pelo militante que todos nós, de certa maneira... Ele não é petista? Ele é petista, mas ele tem o direito de ter as opiniões dele. Claro. Num outro país ele já estava na rua. Mas você não quer que eu... Você não quer... Não quero. Não quero brigá-lo a nada. Aceito a sua resposta. Mas ele já estava na rua. Na França, na Inglaterra, na Alemanha, nos Estados Unidos. Já estava na rua. Um governo que representa também, e de certa forma, sobretudo o PT, tem que cuidar de si próprio. Mas a posição do PT está muito clara nas resoluções internas e o objetivo de regulação é um objetivo que tem muito mais a ver com o negócio em si, do ponto de vista econômico, de concentração, etc., do que com a liberdade de expressão, organização e a liberdade de imprensa. Ninguém está tratando disso. Ninguém sério está tratando disso. Liberdade de imprensa é cláusula pétrea. Mas também é cláusula constitucional a regulação da imprensa como negócio, não como baluarte da liberdade de expressão do país. Prefeito, falar um pouco de cultura. São Paulo hoje aparentemente é marcado por um único evento, que é a virada cultural. Essa cidade aqui, ela sempre teve um quê de cosmopolita, né? Recebeu muitas pessoas de migrações diferentes, recebe muita gente, mas a impressão que tem hoje é que é uma cidade que está meio retrógrada, um tanto quanto estacionada, petrificada, principalmente nesse campo da cultura, assim. Parece que nós vivemos aqui uma coisa meio carcomida, e o fato de a gente ter apenas a virada cultural, que não é uma herança, que eu sou herdou isso como herança e tal, parece muito pouco para o que essa cidade poderia ter nesse campo. O que acontece? Olha, a vinda do Juca Ferreira para São Paulo é uma grande notícia, porque é uma pessoa que traz uma bagagem do Ministério da Cultura, onde ele próprio e o Gilberto Gil fizeram uma mudança incrível no padrão de relacionamento do Ministério com a classe artística de uma maneira geral. Então, por exemplo, quando o Juca propõe uma agência de cinema em São Paulo, nos moldes da Rio Filmes, nós vamos encaminhar uma lei para a Câmara Municipal criando a Agência de Cinema de São Paulo. Quando o Juca promove bailes funks, imagina a prefeitura quebrar o tabu e se aproximar do funk no sentido de buscar interação, intimidade com uma juventude que se sente muito desprestigiada pelo poder público e tal. Pensa na programação do municipal. Depois de 18 anos, você tem uma programação de ópera na cidade, produção própria, que tem um dos maiores maestros do mundo à sua frente, e com total liberdade criativa, trazendo vozes do mundo inteiro, mas
dando força para os corpos estáveis, fazendo o municipal renascer com uma força impressionante. Então, desde o mais popular, até a cultura desprezada da cidade, até o erudito, nós estamos procurando estimular as manifestações artísticas da cidade. E eu penso que com sucesso até aqui. Mas, obviamente que nós temos muito que caminhar, né? Mas estamos vivendo uma efervescência na cultura. As periferias estão produzindo cultura, estão querendo aproximação. Você tem os saraus, você tem os grupos musicais. Vem muita novidade boa para São Paulo. Os pontos de cultura, que nós vamos finalmente aderir ao Sistema Nacional de Cultura. Então vamos soltar os primeiros editais dos pontos de cultura do município de São Paulo. Temos também a programação de construção de equipamentos culturais em parceria na Zona Leste, nas periferias. Vamos levar um centro cultural para Itaquera. Estamos tentando localizar um espaço para um centro cultural na Zona Sul, também da cidade. Enfim, tem muita coisa que vai ser anunciada e que está programada, um pacote bacana na área da cultura. Mino, não, o Núcio está me avisando que o tempo está quase no fim, não sei se você quer fazer uma última pergunta só para te avisar. Não, eu queria fazer uma pergunta. Quais são as suas expectativas em relação a São Paulo como cidade capaz de hospedar um campeonato mundial de futebol? Hoje mesmo nós estamos recebendo, né, a delegação da FIFA, que vistoriou as obras lá de Itaquera. Parece que, segundo a vice-prefeita, que está à frente de todas as ações da prefeitura, ficaram muito impressionados com o que está acontecendo em Itaquera. Eu te digo, Mino, que São Paulo vai efetivamente deixar um legado para a população. Não é só o terceiro terminal de Guarulhos, mas as alças ligando a Radial a Jacopêssego, todo o viário de Itaquera, as escolas técnicas que nós estamos implantando, a Universidade Federal da Jacopêssego, a Unifesp lá da Zona Leste, o Centro Cultural que nós vamos levar para Itaquera, os programas de mobilidade que estão programados. Eu acho que em São Paulo o legado da Copa não vai ser um estádio e 6 jogos, vai ser muito mais do que isso. Então eu penso que nós vamos realmente, agora hoje mesmo nós encaminhamos para a Câmara Municipal a lei de incentivo para levar emprego para a periferia. E tem todo o polo de Itaquera como eixo de estruturação de geração de emprego e renda. Isso não tem a ver só com a Copa, mas é que a Copa, de certa maneira, coroa esse processo e dá impulso a novas iniciativas. Até para não ficar a percepção de que ganhamos um novo estádio, uma nova arena e ficamos nisso. Não ficaremos nisso na Zona Leste. É isso? Para vocês, quer alguma última palavra, prefeito? Estou à disposição sempre, Mino, com prazer dessa entrevista, desse encontro. Sempre bom de encontrar. Uma última pergunta. Se o senhor soubesse o tamanho da encrenca que o senhor tinha se candidatado em 2012? Rapaz, é vício isso aqui. A administração pública é uma coisa apaixonante, uma coisa muito empolgante. Já tive a oportunidade de trabalhar na iniciativa privada, já tive carreira acadêmica, mas é uma coisa muito empolgante você conduzir um processo de transformação de uma cidade com o peso de São Paulo. É isso, muito obrigado, prefeito. Obrigado. Mino Carta, diretor de redação, Obrigado. Sérgio Lírio, redator-chefe da Carta Capital. A todas as perguntas que foram enviadas, a gente vai encaminhar para a assessoria do prefeito, o Núcio está aqui, secretário de comunicação. Obrigado também ao Núcio, a toda a equipe técnica que ajudou. E é isso. Boa tarde a todos.